Olá a todos e a todas. É um grande prazer hoje recebermos aqui o professor André Singer, grande cientista político da Universidade de São Paulo e um dos grandes pensadores do Brasil. Antes de mais nada, professor André, gostaria de agradecê-lo imensamente por estar conosco aqui na Escola Superior de Advocacia do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Bom, sou eu que agradeço o convite da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo. É um grande prazer, uma grande honra estar com vocês hoje. Professor André, eu gostaria, num primeiro momento desse nosso debate, de pedir que você fizesse uma reflexão a respeito do que foi exatamente o lulismo. Que fenômeno foi esse que acontece talvez a partir do primeiro ou segundo governo Lula? Olha, eu acho que o lulismo começa no primeiro governo Lula, e eu costumo dizer que ele é uma invenção política que corresponde a uma espécie de programa de combate à pobreza e, indiretamente, da própria desigualdade, sem confrontar o capital. Essa equação, por assim dizer, é uma equação que não estava esperada, não era esperada antes das eleições de 2002, né? Quando se achava que ou ocorreria uma coisa ou ocorreria a outra. As duas coisas ao mesmo tempo não estavam previstas. Mas foi, na minha opinião, o que acabou ocorrendo a partir da liderança do ex-presidente Lula, que viu uma janela de oportunidade que não era enxergada. Eu hoje tendo a achar que essa janela de oportunidade tem uma relação bastante direta com o fato de que as condições econômicas mundiais tinham mudado naquele momento. Para dar um exemplo, que não é propriamente um exemplo, é, na verdade, um dos componentes fundamentais do processo, as commodities tinham duplicado de preço de uma hora para outra no mundo todo. Elas aumentaram 100% o seu valor, porque estávamos no meio, hoje nós sabemos, né, de uma bolha que acabou estourando em 2007, 2008. Naquele momento isso não era tão claro, mas foi visto que havia uma chance de você poder beneficiar, havia recursos, né, para beneficiar, no caso, os segmentos mais pobres da população brasileira, sem criar problemas com o capital. Né? O que não era algo, repito, que estava na tradição original do PT, que foi construído a partir de 1980 como um partido de classe, e, portanto, um partido que considerava que o confronto de classe fazia parte da estrutura normal de uma sociedade capitalista. Este programa, ao ser bem sucedido, ele acabou atraindo para o PT e para aquilo que eu chamei de lulismo, que eu penso que é uma forma nova que surgiu naquele momento, justamente esses segmentos do eleitorado de baixa renda. E isso vai se expressar claramente na eleição de 2006, que, na minha opinião, foi uma eleição de realinhamento, porque esses segmentos de baixa renda se alinharam com o ex-presidente Lula, ao passo que a classe média se afastou do ex-presidente Lula, se, digamos assim, agregando em torno do PSDB. O PSDB sempre teve essa vocação de ser um partido de classe média, mas a partir de 2006, com a candidatura Alckmin, isto ficou muito concentrado. Então, esta polarização entre segmentos de classe diferentes, eu acho que constituem aquilo que eu chamei de realinhamento, usando um conceito que vem da ciência política norte-americana, e se a minha hipótese estivesse correta, e acho que até certo ponto estava, isto deveria se prolongar por um tempo grande, né? E, de fato, a gente viu
que esta reunião de blocos de eleitores com candidatos e partidos, ela se replicou nas eleições de 2010, 2014 e mesmo 2018, em que o PT perdeu a eleição. Agora, daqui para frente, temos que ver como as coisas vão continuar. E nesse espectro, então, se me permita continuar mais um pouquinho nesse tema, houve um governo que causou alguma mudança social para as camadas mais pobres, ou essa mudança é apenas, digamos, fruto de uma ideologia ou de um discurso propagado pelo próprio PT? Não, certamente o primeiro, o segundo governos Lula, e o primeiro governo da ex-presidente Dilma, certamente produziram mudanças que foram se acumulando. Eu costumo usar a expressão acumulação homeopática. Cada uma das mudanças em si foram mudanças pequenas, né? Justamente porque o lulismo se caracteriza por esse não confronto com o capital, né? Porém, à medida em que isso durou 12 anos, e eu estou considerando até o fim do primeiro governo Dilma, o acúmulo de pequenas transformações acabou gerando uma transformação importante. Então, vou me referir a duas coisas que acho que são centrais. De um lado, dentro do salário mínimo, né? Nós tivemos computados todos esses 12 anos uma valorização real do salário mínimo da ordem de 70%. E o salário mínimo é considerado por grande parte dos economistas brasileiros, de várias tendências distintas, como a principal alavanca de distribuição de renda no país. Porque ele atinge setores de baixa renda, né, de maneira extensiva, e, além disso, ele pauta também os outros salários, né, porque muitas vezes os salários são medidos em número de salários mínimos. Então, essa foi uma mudança importante, né, porque setores, não estou nem me referindo apenas a setores de baixíssima renda, agora eu estou falando vamos dizer, da parte de baixo da pirâmide brasileira inteira, né? Não a parte da base toda, vamos dizer, a parte que está aquém dos 5 salários mínimos de renda familiar mensal, né? De outro lado, nós tivemos, a partir de 2004, uma queda expressiva do desemprego, que foi se estendendo até o momento em que, quando a ex-presidente Dilma toma posse, em 2011, nós temos pleno emprego no Brasil. E o pleno emprego, ele tem 2 efeitos importantíssimos. De um lado, evidentemente, o fato de que as pessoas podem ingressar no mercado formal de trabalho e ter acesso, portanto, tanto aos direitos trabalhistas quanto à sindicalização. Ou seja, a partir do momento que você tem um emprego formal, você, por assim dizer, passa a fazer parte das condições normais daquilo que a gente chama de luta de classes, né? Pode fazer greve, se for o caso, pode fazer reivindicação, pode pressionar na database salarial e assim por diante. E o segundo resultado é decorrente deste primeiro, é o fato de que, tendo havido uma redução do que o Marx chamava de exército industrial de reserva, as categorias organizadas começaram a conseguir aumentos reais de salário, que não foram, cada um de per si, aumentos expressivos. Era 1, 2, 3% por ano. Mas, ao longo de 12 anos, isso resultou numa média aproximada de 30% de aumento salarial real, e aí não estou mais me referindo ao salário mínimo, mas sim a todas as categorias organizadas.
Então, eu poderia falar aqui longamente de outros aspectos, como Minha Casa Minha Vida, farmácia popular, ProUni, etc. Mas só para ficar em duas grandes rubricas, acho que dá para dizer que houve efetivas transformações. Eu nem mencionei o Bolsa Família, né? Que é a terceira, digamos assim, perna dessa tríade que constituiu o lulismo. Ainda mais um ponto nesse diagnóstico. Eu me lembro há pouco tempo que possivelmente o Instituto do Piketty divulgou um dado mostrando que houve um aumento de riqueza de 1% para o extrato de baixo da pirâmide social e um aumento de riqueza de 1% para o extrato de cima e um empobrecimento do extrato médio durante o governo Lula. Durante os governos Lula até mais ou menos o governo Dilma. Se esses dados estiverem corretos, e a análise dele às vezes é questionada por enfatizar declarações de imposto de renda, então a sua tese de que o governo Lula não rompe com o capital pode fazer algum sentido mesmo e estar correta. Veja bem, esses dados do Piketty são do maior interesse e ele criou uma metodologia nova de análise da distribuição de renda por meio das declarações de imposto, o que é muito valioso, mas eu tenho um pouco de dúvida o quanto esta distribuição pode ser esclarecedora em relação ao que aconteceu. A primeira referência que eu gostaria de fazer é a seguinte: eu tenho a impressão que o Piketty diz houve ganhos embaixo, houve ganhos em cima, e no meio ficou estagnado, não é que diminuiu, não é que houve empobrecimento. O que você poderia dizer, mas eu acho que isso cria um efeito um pouco enganoso, é que houve um empobrecimento relativo, porque como os outros melhoraram, você pode dizer que os do meio ficaram mais pobres relativamente. Mas isso não é muito elucidativo, na minha opinião, porque, na realidade, o que aconteceu é que os setores médios, no mínimo, não tiveram perdas. No mínimo, não tiveram perdas. Isto eu acho que até você pode dizer com base nos dados do Piketty. Mas tem um detalhe aí que é interessante a gente observar, porque quando a gente fala de retomada do emprego durante o período lulista, nós temos que lembrar que havia, ao final do governo Fernando Henrique, muito desemprego de classe média também. E houve uma retomada do emprego, porque, na verdade, houve uma retomada da própria atividade econômica em geral, né? Nós tivemos momentos, os melhores momentos do lulismo, em que o crescimento estava na ordem de 4,5% ao ano, né? Que eu nem acho que seja um crescimento tão alto, né, se a gente comparar com o que estava acontecendo na China. Mas ele é muito alto em face do que vinha antes, que era um crescimento pequeno, né, de 2%, às vezes chegava a 3%, depois caía para 1% e assim por diante. Muito bem. Então, eu diria que por que essa discussão é importante? E eu não faço esse debate do ponto de vista estritamente econômico, porque eu não sou economista, né? A minha preocupação, e é nesse sentido que eu estou comentando a pesquisa do Piketty, são os reflexos políticos. Então, onde eu queria chegar é no seguinte: quando a gente olha para a experiência política do lulismo, você não consegue encontrar uma base material que explique a reação muito violenta que houve por parte da classe média depois, particularmente ao final do primeiro governo Dilma. Quer dizer, quando começa o segundo governo Dilma, a gente entra numa espiral de protestos contra o governo Dilma, no caso, mas indiretamente, e até nem indiretamente, até diretamente contra o lulismo, né, e contra o ex-presidente Lula, para essa espiral,
você não encontra bases materiais que justifiquem isso. Esse é a questão que eu gostaria de deixar aqui para o nosso espectador, né? Para a reflexão do nosso espectador. Então, repito, acho importante a pesquisa do Piketty, mas não sei se ela é elucidativa exatamente desse ponto que a gente está procurando esclarecer, que é qual foi a natureza político-social do lulismo, né, não estritamente econômica, e como que isso ajuda a explicar também o que aconteceu depois. E aproveitando, já que você destacou, né, o governo Dilma, salvo engano, nos primeiros anos, ela tem os índices de popularidade mais altos, no mínimo desde a redemocratização, num primeiro mandato, né? E de repente, parece que as coisas saem dos eixos, né? Por um lado, ela se empolga, será que ela... Eu vou usar uma expressão aqui meio vulgar, será que sobe na cabeça dela e ela acha que já domina os meandros do jogo político? Ou há outros fatores que possam explicar o que aconteceria depois? Bom, eu tentei desvendar um pouco esse quebra-cabeça no livro O Lulismo em Crise, que é de 2018. O que eu acabei percebendo é que a ex-presidente Dilma procurou, no primeiro mandato, e isso fica mais claro até o final de 2013, 2014 já é um ano um pouco mais complicado, ela tentou nadar contra a corrente. Né? Porque o que aconteceu foi que, apesar da crise internacional ter começado em 2008, e ela ter tido um reflexo forte no Brasil em 2009, ano em que não houve crescimento, o ano de 2010 foi muito bom. Né? O Brasil cresceu de maneira muito forte, chegando a 8%, quase 8% de crescimento naquele ano. E dava a impressão, né, de que o Brasil tinha se saído muito bem do processo de crise financeira mundial. E, de fato, o Brasil realmente se saiu bem, porém, em 2011, a crise ela começa outra vez, de uma maneira menos nítida do que havia sido em 2008, porque 2008 foi uma espécie de parada cardíaca que o capitalismo teve. De repente, tudo parou de funcionar quando houve aquela falência do Lehman Brothers em setembro de 2008. Aí foram necessárias diversas injeções de dinheiro público por parte dos Estados Unidos e também dos países europeus em grande quantidade, né, para salvar os bancos e fazer com que as cadeias internacionais de dinheiro voltassem a funcionar. Situação a qual, na verdade, estamos vivendo até hoje, e mesmo na pandemia isso se reproduziu, mas depois a gente talvez possa falar mais adiante desse tema. A questão é que, em 2011, a crise retorna de uma maneira menos nítida, porque os países, sobretudo os países europeus comandados pela Alemanha, tomam a decisão de impor, e isso acaba sendo aceito pelo G20, a política de austeridade. E na hora que isso começa a pressionar os países, primeiro da periferia, da própria periferia sul da Europa, né? Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda, Itália, e depois os países mais periféricos, propriamente ditos, né, como os países da América do Sul, isso vai pegar em cheio o Brasil, porque o problema aí é o seguinte, isso até tinha um cálculo do IPEA muito interessante, mostrando como as políticas do lulismo, que a gente discutiu agora há pouco nesta conversa, né? E eu mencionei rapidamente o Bolsa Família, mas o Bolsa Família tem um papel central. Essas políticas, Bolsa Família, elevação do salário mínimo, emprego, etc.,
dependiam de um crescimento de mais ou menos 4,5%. Então, eu acho que a ex-presidente Dilma, o que ela tenta fazer é, apesar das condições internacionais serem muito adversas, ela tenta, como eu disse antes, remar contra a corrente e manter o crescimento do Brasil para poder manter as políticas de combate à pobreza e distribuição de renda. E esta tentativa foi feita conjuntamente com um atendimento da pauta dos industriais e, portanto, com uma perspectiva de reindustrialização do Brasil. E aí ela começa a entrar em conflito com uma série de setores que depois vão cobrar um preço muito caro dela. Né? Que setores são esses? Por exemplo, o setor financeiro, porque ela impôs uma redução dos juros. Depois ela impõe uma redução do spread bancário. Ela impôs uma série de restrições às importações, né? De modo a favorecer a produção nacional, e assim por diante. Essa política toda, ela foi gerando muita resistência por parte, curiosamente, inesperadamente, até dos próprios empresários industriais que ela tinha procurado beneficiar. Claro que isso não aconteceu de uma hora para outra, né? Mas a gente percebe, lá na Universidade de São Paulo, onde eu dou aula, nós temos um grupo de pesquisa que tem feito levantamentos muito interessantes sobre o comportamento político dos empresários. A gente vai percebendo que, quando chegam as manifestações de junho de 2013, os empresários, uma parte deles, começa também a se expressar contra o governo Dilma, que tinha feito um empenho de atendimento, né, da pauta, por exemplo, da pauta industrial. Em resumo, essas pressões elas vão crescendo e eu diria que, quando chega no final de 2014, apesar da presidente ter sido reeleita, com uma plataforma bastante avançada até na campanha, ela acaba cedendo e chama para o Ministério da Fazenda um economista que tem uma visão mais ortodoxa e que acaba fazendo o tal do ajuste fiscal que estava sendo exigido dela praticamente, eu diria, desde 2011, de maneira crescente. De qualquer modo, e olhando para esse contexto, será que a presidente Dilma teria conseguido um governo que unisse, por exemplo, e aqui estamos no campo da especulação, talvez, os estratos mais baixos da sociedade, se ela tivesse, eventualmente, aproximado o proletariado do subproletariado, criado uma consciência em nosso país, será que ela teria alguma condição de governabilidade? Ou ela precisaria ter o apoio de algum setor da elite, né? Bom, aí a questão é justamente o nó, né, talvez o nó do lulismo, porque o lulismo fez uma opção, né, de mudança sem confronto. E até 2008, né, isso foi bastante bem, porque hoje nós vimos, né, sabemos que as condições econômicas eram mais favoráveis. A partir de 2008, começa uma crise que vai dificultar bastante esta política, porém, ela num primeiro momento, foi superada. Né? Não daria tempo para a gente aqui entrar em todos os detalhes. Na verdade, houve toda uma orientação internacional, num primeiro momento, para que o investimento público fosse colocado a serviço da retomada da economia, porque aquela parada, né, que eu chamei de, metaforicamente, parada cardíaca de setembro de 2008, assustou muito todo mundo, né, porque, na realidade, aquilo faria, se aquilo não fosse combatido, né, levaria a uma debacle de todo o sistema econômico mundial. Então, eu acho que esse foi o final do segundo governo Lula,
houve muita habilidade em aproveitar esse momento, né, para lançar programas como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que é daquele momento, que ele, ao mesmo tempo que ele permite a construção de moradias populares para setores que não tinham acesso à moradia no Brasil, ele gera muito emprego, né, e muita atividade econômica por parte também das empresas da construção. Só que, a partir de 2011, tudo isso se complica, né, porque os ventos mudaram de direção. E aí, realmente, a sua pergunta sobre se a ex-presidente Dilma teria tido sucesso se ela tivesse adotado uma política de mobilização e organização por baixo, eu acho que é praticamente irrespondível, porque a gente, como dizem os historiadores, né, a gente não tem como trabalhar com o se. Se tivesse acontecido isso, teria acontecido aquilo. A gente não sabe. O que se poderia dizer é que teria sido um outro caminho, né, um caminho de maior confronto, porque certamente se você adota uma mobilização, você tem uma reação a isso, né? Ao mesmo tempo, talvez ela, por meio deste processo de mobilização, tivesse mais condição de resistir às pressões para que ela revertesse todo, no fundo, para que revertesse todo o processo do lulismo com a nomeação de alguém com um pensamento ortodoxo para Ministério da Economia. Então, eu realmente não tenho como responder se ela teria tido sucesso, é impossível responder. Eu acho que o máximo que dá para fazer é tentar mostrar quais eram os elementos que estavam em jogo e que, digamos assim, poderiam ter sido acionados para enfrentar aquela circunstância. E aí, essa mudança de vento, né, quer dizer, esse golpe da fortuna traz uma série de eventos e acontecimentos que terminam com o golpe ou a derrubada constitucional, o golpe constitucional ou a derrubada da Dilma e a ascensão do Temer. Esse movimento, considerando-se que houve alguns ganhos para as classes populares aqui em nosso país durante o lulismo, ele é um movimento de retrocesso? É um forte movimento de retrocesso, né? Porque aí nós temos, digamos, três momentos marcantes. O primeiro é o próprio impeachment de maio de 2016. Né? Eu digo maio porque no momento que a Câmara vota pelo afastamento da presidente, praticamente acaba o governo Dilma e começa o governo Temer, apesar de ela ter permanecido formalmente no cargo até agosto de 2016. Mas ali o que aconteceu foi que eu acho que setores da política brasileira e também da sociedade brasileira, né, optaram pelo que eu chamo de golpe parlamentar. Não se trata de um golpe de Estado. Por que não é um golpe de Estado? Porque a figura do impeachment está na Constituição. E também é preciso reconhecer que, além da figura do impeachment estar na Constituição, o impeachment é considerado na Constituição como um processo político. E que o rito, digamos, do processo político foi seguido, né? E aqueles que desejavam o impeachment conseguiram as maiorias constitucionais necessárias. Então, alguém poderia me perguntar, bom, mas por que golpe, então? Golpe porque faltou um elemento constitucional decisivo, que é a comprovação de crime de responsabilidade. Na verdade, o impeachment é um processo jurídico-político, ele não é apenas político. E faltou esse elemento jurídico, né? As tais das pedaladas fiscais, de que a ex-presidente Dilma foi acusada, não representam crime de responsabilidade, sobretudo naquele momento, em que eram práticas usuais de todos os governos. Só depois de uma resolução posterior
do Tribunal de Contas da União é que aquilo passou a ser tipificado como algo mais grave, e, como nós sabemos, em direito não existe justiça retroativa, né? No sentido de que uma lei posterior não pode condenar um ato anterior. E foi isso que foi feito. Na realidade, se inventou um pretexto para acusá-la de um crime de responsabilidade que não ocorreu. Eu sempre cito nessas situações um editorial da Folha de São Paulo, que não é um jornal simpático ao governo Dilma, dizendo que não houve comprovação de crime de responsabilidade. Esse eu acho que é tipicamente um aspecto de golpe, mas não um golpe de Estado, um golpe parlamentar, mas que começa, né, um processo que hoje eu venho chamando de autoritarismo furtivo, usando um conceito do cientista político norte-americano, polonês norte-americano Adam Przeworski, que diz, olha, o autoritarismo furtivo, o que é? Um processo que está ocorrendo em vários lugares do mundo, em que você vai regredindo de uma democracia para uma ditadura, mas de uma forma incremental, não de uma forma abrupta, por dentro das leis, usando brechas nas leis, e aí me parece tipicamente o caso do impeachment da ex-presidente Dilma, e conduzido por líderes democraticamente eleitos. Então, você tem toda uma aparência de legalidade, mas por trás você está tendo um retrocesso democrático, né? Ou melhor dizendo, um retrocesso autoritário. Esse é o primeiro fato. O segundo foi, logo na sequência da ascensão ao governo do ex-presidente Temer, a aprovação do teto de gastos. O teto de gastos é uma forma de você desconstruir o que foi feito em termos de estado de bem-estar social no Brasil. Teto de gastos significa, no médio e longo prazo, o sucateamento do SUS, da educação pública e assim por diante, né? É isso que tá em jogo. E, em terceiro lugar, a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista significou a perda de direitos que estavam consagrados aos trabalhadores do setor formal, por isso que era tão importante a entrada de novos contingentes na formalidade, direitos esses que tinham sido conquistados desde a década de 30, 40, né? E, portanto, um retrocesso aí de 50 anos. Então, nós temos sim, um momento de retrocesso, tanto democrático, quanto econômico, quanto social. E eu acho que, na verdade, estamos aí ainda no meio deste processo que foi iniciado. Na verdade, ele começa a ser preparado em 2015, mas ele tem esse momento crucial em 2016, 2017. E não seria natural de se esperar, nesse contínuo, que a passagem do Temer terminasse conduzindo um partido de classe média, ou um partido como o PSDB, por exemplo, ao poder? Sim, essa pergunta é muito oportuna, porque, na realidade, acho que tudo foi pensado para isso, né? Para que as eleições de 2018 consagrassem este resultado, né? Que seria a vitória de um partido como o PSDB. Ocorre que, muitas vezes, na política, você começa um processo e ele ganha vida própria. Então, por exemplo, o caso da Lava Jato, né? Eu procuro dizer, né, neste livro, Lulismo em Crise, que a Lava Jato tem duas faces, né? Ela tem uma face republicana, mas ela também tem uma cara facciosa. E é difícil, às vezes, a gente entender, porque, como são as duas coisas, às vezes você olha, você vê uma coisa, você olha, você vê outra. Então, foi uma operação anticorrupção que, de fato, trouxe à tona elementos importantes, né, de desvio, mas, por outro lado, ela foi dirigida, né, sobretudo contra o PT, o ex-presidente Lula. Esse é o lado faccioso do processo da Lava Jato. Mas, como a Lava Jato acabou ganhando vida própria, né,
durante o governo Temer, ela acabou afetando muito o PSDB, né, por meio de acusações muito graves, não só ao próprio ex-presidente Temer, que só não foi afastado porque em 2 votações cruciais na Câmara dos Deputados ele conseguiu brecar o afastamento, mas também ao presidente do PSDB, né, que acabou sendo envolvido em acusações importantes, envolvendo empresários, etc. E tudo isso acabou afetando muito a imagem, né, do PSDB, não só porque o seu presidente tinha sido envolvido com acusações, mas também porque o PSDB estava participando do governo Temer, né? Então, nós vimos que, na realidade, isso abriu espaço para que outras forças ocupassem o espaço que seria o espaço daquilo que eu chamo de partido de classe média, que é o PSDB. E, nesse sentido, o Bolsonaro chega ao governo vencendo, talvez, em todos os estratos da sociedade, salvo de 2 salários mínimos para baixo, conforme estimativa do Datafolha. Então, ele ascende ao poder tendo um bom apoio da faixa de 2 a 5 salários mínimos e um grande apoio de 5 a 10 e acima de 10 salários mínimos. Parece arquitetar um projeto para esse extrato. E aí vem a pandemia. Está havendo alguma dissonância nesse projeto? Está havendo algum rearranjo também nesse projeto bolsonarista? Olha, os dados que nós temos, por enquanto, sobre esse assunto não são conclusivos. O que a gente pode dizer é o seguinte: de fato, a base do presidente Bolsonaro sempre foi, desde que ele começa a subir 2015, 2016 e acaba chegando à condição de liderança majoritária eleita em 2018, sempre foram estratos de classe média, né? Até porque, de acordo com o que eu tinha imaginado, o realinhamento funcionou e os segmentos de baixa renda ficaram com o lulismo, até mesmo na eleição de 2018, em que o candidato PT, o ex-prefeito Fernando Haddad, teve uma votação boa, não ganhou, mas teve uma votação expressiva, né? O que ocorre é que, com a pandemia, o presidente Bolsonaro começa a perder força na classe média. Ele adotou uma conduta que, aliás, é a mesma do presidente Trump nos Estados Unidos, uma conduta muito inesperada e muito ousada e muito negativa para a saúde dos brasileiros, que foi a posição de negar a importância do vírus, o perigo que o vírus representa, o seu grau de contágio e, por consequência, negar também a orientação de distanciamento social determinada pela Organização Mundial da Saúde. Todas essas atitudes fizeram com que ele se confrontasse com as instituições que são destinadas constitucionalmente a funcionar como contrapoderes, caso o poder legislativo, o judiciário, a própria imprensa, e isso foi levando a uma diminuição do apoio que ele tem na classe média. No bojo desse processo, ele participou de várias manifestações que pediam o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, e acabou empurrando para fora do governo o ex-juiz, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que havia sido uma peça importante da sua eleição, justamente pelos elementos sobre a Lava Jato que nós já citamos aqui na conversa. No entanto, não dá para saber, talvez no futuro a gente venha a saber se isso foi um acaso ou foi planejado. Ocorreu esta situação inesperada de que o auxílio emergencial começou a trazer um apoio de eleitores de baixa renda que entraram no lugar de eleitores de classe média que estavam deixando o bolsonarismo.
É sempre importante lembrar, neste momento, que a proposta original do governo era que o auxílio emergencial fosse de R$ 200, que era mais ou menos o valor do Bolsa Família. E foi o Congresso Nacional que ampliou de 200 para R$ 600, sendo que esses R$ 600 podem chegar até 1.200, no caso de residências em que existe apenas um chefe de família, né? Normalmente uma mulher. Então, temos aí um valor que, chegando a R$ 1.200, em determinadas regiões do país, é bem significativo, regiões onde a atividade econômica é menor e o custo de vida é mais baixo, sendo que, vamos lembrar que essas pessoas muitas vezes recebiam no máximo R$ 200 do Bolsa Família, saíram do Bolsa Família para passar para o auxílio emergencial, e nós temos alguns sinais, repito, ainda não plenamente confirmados por pesquisas, de que isso está, sim, produzindo um aumento do apoio ao presidente Bolsonaro na base da sociedade. Evidentemente que, uma vez isso tendo ocorrido, o governo está tentando se beneficiar do efeito auxílio emergencial, estendeu o auxílio emergencial por mais 2 meses, porque ele devia terminar em junho, foi estendido para julho e agosto. Agora fala-se em estender até outubro, não sei se isso será de fato feito, porque, na realidade, nós estamos justamente no momento em que estamos aqui conversando, que é quarta-feira, 13 de agosto, nós estamos no meio, né, de uma disputa sobre os recursos necessários para manter, né, essa transferência de renda, que pode ser a mola que leve a uma mudança da base eleitoral do ex-presidente Bolsonaro em 2022. Mas eu insisto, por enquanto nós não podemos afirmar nada, estamos justamente no meio de um processo que nós não sabemos aonde vai dar. E esse processo pode explicar um pouquinho das tensões que vive hoje o Guedes, por exemplo, com o seu ministério? Sem dúvida, porque associado a esta necessidade política que o governo tem de manter a transferência de renda, de, na saída da transferência de renda, fazer com que os cidadãos passem por um programa que eles parece que querem chamar de Renda Brasil. Então, veja, a pessoa recebia Bolsa Família, foi obrigada a abrir mão do Bolsa Família para receber o auxílio emergencial, que é muito maior que o Bolsa Família, e agora ele não volta mais para o Bolsa Família, ele vai para um outro programa, né, chamado Renda Brasil, só que para que esse programa tenha um efeito, né, que seja capaz de competir, por assim dizer, com o efeito lulista que o Bolsa Família teve, vamos lembrar que o Bolsa Família, como eu procurei mostrar no começo da conversa, ele não foi um programa isolado, ele estava dentro de um conjunto de medidas que tinha por objetivo fazer a retomada do crescimento econômico por baixo, né, por baixo da pirâmide de renda. Então, para isso tudo, o governo precisa mudar a sua orientação de investimento público. Ao mesmo tempo, há indícios de que setores militares dentro do governo gostariam de patrocinar um programa de investimento em obras públicas, que o Brasil está muito carente, justamente porque, desde a decretação do teto de gastos em 2017, isto está parado, né? E a necessidade que nós temos de fazer essa retomada da economia, que está muito abalada pela pandemia, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, estas orientações divergem muito daquela que é preconizada pelo ministro Paulo Guedes, e explica este momento de altíssima tensão, que é inédito, né? É a primeira vez que isso acontece durante o governo Bolsonaro, e que está em curso neste momento em que nós estamos conversando. Professor André, eu queria, abusando um pouquinho da sua extrema gentileza e boa vontade, ainda fazer uma última pergunta, ou uma última provocação, né?
saindo um pouquinho do âmbito do Brasil, nós podemos, analisando a esquerda na América Latina, dizer que há uma crise de um pensamento social ou de um pensamento de um Estado comprometido com os mais pobres, por exemplo? De maneira geral, nós podemos dizer que houve um esgotamento do chamado ciclo da onda rosa, né? Nós tivemos um momento ali que começa no final dos anos 90 e se estende até aproximadamente meados dos anos 2010, pela primeira vez, o governo, a América Latina, ter uma série, sobretudo a América do Sul, né, ter uma série de governos do campo da esquerda. Vamos chamar assim genericamente. Alguns são mais de centro-esquerda, outros são mais nitidamente de esquerda. Há uma variação aí. Mas o fato é que nós não tínhamos tido, a não ser em casos excepcionais, no Chile e em alguns outros lugares, uma experiência generalizada. E tivemos, né? Foi muito importante para a América do Sul o que aconteceu naquele momento, porque foram governos eleitos, governos que foram capazes de governar democraticamente e produzir mudanças, né? Isso é muito importante. Infelizmente, em vários lugares, e no Brasil também, como nós discutimos aqui, esse processo acaba terminando de uma forma que coloca sob ameaça a democracia. Né? Esse talvez um dos efeitos mais negativos, né, deste período regressivo que nós começamos a viver, porque, na verdade, dentro de uma democracia, é normal que você tenha forças diferentes que ganham, depois perdem, e outra entra, fazem um governo, os governos, digamos, têm orientações distintas, é normal que seja assim, e a democracia continua funcionando dessa maneira, né? Infelizmente, na América do Sul, em vários lugares, e no Brasil também, mas também não é só um fenômeno da América do Sul, é um fenômeno mais geral, está acontecendo na Polônia, na Hungria, etc., nas Filipinas. Nós temos e até mesmo nos Estados Unidos, né? Nós temos essa situação em que a democracia está um pouco não, em alguns lugares muito ameaçada. Eu acho que a esquerda na América do Sul, conforme a América Latina, conforme a sua pergunta, está tentando se reorganizar para dar conta simultaneamente dessas duas situações, né? Uma situação de retrocesso social e de ameaças à democracia. No caso da Argentina, por exemplo, depois de um governo neoliberal, o que eu chamaria de campo popular conseguiu ganhar de novo as eleições e está de novo no governo lá, democraticamente. Num certo sentido, a Argentina está um passo adiante de nós, né? No sentido de que está fazendo, não sem dificuldade, mas está conseguindo fazer a continuidade do processo democrático. E agora vamos ver como este novo governo do campo popular na Argentina vai enfrentar essa situação da pandemia, as necessidades de retomada econômica e assim por diante, né? Vamos torcer, né, todos nós, para que, no caso do Brasil e da América do Sul, a gente consiga superar tudo isso e reconstruir as nossas democracias. Uma coisa que nós insistimos em não perder é a esperança, né? Conservamos. Exatamente. Mas eu gostaria, primeiro, pessoalmente, de agradecer muito pelas palavras, pelas análises, pela brilhante exposição, mas também de agradecer, primeiro, em nome da OAB de São Paulo, e depois em nome do nosso diretor, o Jorge Bolsinhas, da Escola Superior de Advocacia aqui de São Paulo, por essa sua entrevista. Insisto, muito obrigado, e queria deixá-lo com a palavra final para o nosso programa. Olha, minhas palavras finais são realmente de agradecimento à Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo. Para mim foi um momento muito interessante e importante também, porque falar com os advogados
de São Paulo, e eu sei que o programa se espalha também pelo Brasil, é uma oportunidade rara e significativa para um cientista político. Muito obrigado.